Isaías, capítulo 19. Nova Bíblia Viva. Este é o julgamento contra o Egito. O Senhor se aproxima depressa, montado sobre uma nuvem veloz, para castigar o Egito. Os falsos deuses do Egito tremem diante dele, e o coração dos egípcios se derretem de medo. Eu farei os egípcios brigarem entre si, cada um brigando com o seu próprio irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os sábios conselheiros do Egito quebrarão a cabeça tentando descobrir uma solução. Vão pedir aos seus ídolos e necromantes uma resposta. Chamarão feiticeiros, adivinhos e médiuns para resolver os problemas do país. Mas farei que os seus planos resultem em nada. Então, entregarei o Egito ao Senhor duro e cruel, e um rei muito mau, diz o Senhor Todo-Poderoso. As águas do rio Nilo secarão. Não haverá a enchente que todos os anos alagam os campos. Os canais usados para molhar as plantações ficarão entupidos de plantas podres e terão um cheiro horrível. Os juncos e as canas murcharão. Toda a terra fértil junto ao rio secará até virar pó e ser carregada pelo vento. Todas as plantações secarão e desaparecerão. Os pescadores do Nilo vão chorar, sem trabalho e nem comida. Os que usam anzóis e os que jogam redes vão ficar na miséria. Os tecelões, que faziam roupas de linho e algodão, perderão tudo, porque as colheitas foram destruídas. Todos vão sofrer com a desgraça do país. Os ricos perderão suas fortunas, e os trabalhadores passarão necessidades. Os príncipes de Zoan são tolos. Os melhores conselhos que eles dão ao faraó, o rei do Egito, não passam de tolices. E eles ainda contarão vantagens ao faraó, dizendo: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade. Onde foram parar os sábios, Senhor rei do Egito? Onde está a sabedoria de todos eles? Se forem sábios de verdade, digam o que o Senhor Todo-Poderoso tem planejado contra o Egito. Os líderes de Zoan não passam de tolos. Os conselheiros de Mênfis foram enganados. As pessoas mais importantes do país acabaram arruinando o Egito com seus maus conselhos. O Senhor colocou na mente desses homens um espírito de confusão. E por isso, todos os conselhos que eles dão são errados. Eles fizeram o Egito cambalear, como um bêbado cambaleia e volta ao seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Ninguém, seja cabeça ou cauda, palma ou junco, pode fazer alguma coisa. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Quando o Senhor Todo-Poderoso levantar o seu braço para castigar o Egito, eles se encolherão de medo. Judá trará pavor aos egípcios. Para deixar os egípcios tremendo de medo, bastará falar o nome de Judá por causa dos planos que o Senhor Todo-Poderoso fez contra o Egito. Naquele dia, 5 cidades farão um juramento de obedecer ao Senhor Todo-Poderoso e começarão a falar a língua de Judá. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol. Haverá também um altar dedicado ao Senhor na terra do Egito e um monumento ao Senhor na fronteira que servirão de sinal e testemunho para lembrar os egípcios de que devem obedecer ao Senhor Todo-Poderoso.
Quando estiverem sendo maltratados por outros povos, eles pedirão ajuda ao Senhor, e Ele mandará um Salvador e defensor para livrar o povo egípcio. Naquele dia, o Senhor mesmo vai se revelar aos egípcios. Eles vão conhecer o Senhor e vão adorá-los com sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e cumprirão o que prometeram. O Senhor vai ferir o Egito, mas depois curará as suas feridas. Eles se voltarão para o Senhor, e Ele vai ouvir os seus pedidos e os curá-lo. Naquele dia, o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada, pela qual os egípcios e os assírios poderão viajar livremente de um país para o outro. Os dois povos adorarão o Senhor. Israel, Egito e Assíria serão amigos e viverão em paz. Israel será o mediador entre esses dois povos, porque o Senhor Todo-Poderoso vai abençoar o Egito e a Assíria, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo. Bendito seja a Assíria, a terra que eu criei. Bendito seja Israel, a minha herança. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.